Paz, alegria, que bom, mais um dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Declare isso, proclame que o seu dia vai ser maravilhoso. Coloque essa informação para o seu cérebro, o seu dia vai ser uma bênção. E aqui nós temos um evangelho, uma meditação muito importante, que é a oração do Pai Nosso. Olha que bonito, tem muita coisa, a gente aprende muito com a oração do Pai Nosso. E não vai dar tempo da gente falar, mas um dia nós vamos fazer uma série só para meditar sobre o Pai Nosso e cada pedido do Pai Nosso, o que ele tem para nos ensinar. E a gente precisa entender, de primeira mão, a gente precisa entender que Jesus não queria ensinar uma oração para ser repetida. Jesus não queria ensinar mais uma oração para ser recitada. O que Jesus queria ensinar afinal? O que os discípulos queriam aprender afinal? Vamos ver juntos? O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Diz assim: estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa que a gente precisa aprender. Jesus, primeiro, os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. O judeu é um povo de muita oração. Eles têm oração de manhã, de tarde, de noite, eles têm oração antes de dormir, antes da refeição, eles têm uma récita de oração para praticamente tudo. Antes de viajar, ao chegar, enfim. Eles têm várias orações para serem recitadas. E aí, eles não queriam aprender mais um conteúdo para ser recitado, não. A intenção deles não era aprender mais um conteúdo para ser recitado. Era outra coisa. Eles queriam aprender algo mais. Eles decoravam os 150 salmos. Só para você ter uma ideia, a partir dos 5 anos de idade, um judeu, ele começava a decorar os 150 salmos. Para quando chegar aos 12 anos, ele já saber decorar os 150 salmos para ficar recitando, meditando enquanto viaja, enquanto trabalha, enfim. Então ele não queria mais uma oração para ser recitada. Nós recitamos, nós decoramos e repetimos, porque a oração que Jesus nos ensinou está na palavra, então a tradição da igreja nos coloca e foi trazendo isso para nós, para a gente repetir essas orações nas laudes, nas vésperas, na missa, enfim, em tantos lugares, individualmente. Mas no fundo, o que os discípulos queriam mesmo aprender era o jeito de Jesus se relacionar com Deus na oração. Isso foi o que fascinou eles. Era um jeito diferente, novo, que talvez eles nunca tinham aprendido e nem visto em nenhum lugar. Uma maneira diferente de se relacionar com Deus na oração. Não era só conteúdo, mas Jesus tinha um jeito diferente de orar, um jeito de orar. Poderíamos chamar isso de espiritualidade, um jeito próprio. Eles queriam aprender aquele jeito. E que jeito era esse? Um jeito que expressava uma relação de intimidade filial. Deus, o catecismo da igreja vai dizer que o maior sonho, o desejo de Deus era ver um dia um ser humano chamá-lo de Abá, de pai ou de papai, papaizinho, de ter uma relação de afeto com ele. Porque desde o início de tudo, Deus se manifesta como esse pai amoroso que prepara o enxoval do seu filho para a chegada do seu filho, cria tudo, o universo, todas as coisas, e quando o filho nasce, a sua cara, a imagem e semelhança, como um pai e uma mãe que quando o filho vai nascer, eles preparam tudo, todo o enxoval, deixa tudo pronto, e quando o filho nasce, todo mundo quer que seja a cara dele. Deus criou o ser humano assim. Deus criou tudo dessa maneira, ele já se manifesta como um pai desde o início, ele sempre quis ser este pai amoroso para os seus filhos. E então o homem não entendeu isso, rompeu com esse Deus e Jesus vem para realizar o desejo do seu pai. Ele vem como homem para que tenha um homem, um ser humano, para chamar Deus de pai. É o que o catecismo nos ensina, lá na quarta parte, quando fala da oração. Inclusive tem lá a oração do Pai Nosso.
Deus desejava isso. E aí os discípulos viram e queriam aprender. Queremos também aprender esse jeito aí. E aí, por isso que Jesus já começa dizendo para eles chamarem Deus de Pai. É uma relação filial, de intimidade. Então, a sua relação com Deus deve ser essa, de filhos com o seu Pai. Não uma relação formal de um Deus inacessível, mas um Deus acessível. Como o Pai é acessível, o Filho tem acesso ao seu Pai. Deve ser assim a nossa relação com Deus. E lá no Evangelho de Mateus vai dizer que o Pai é nosso, para dizer que também Jesus ensina a maneira de se relacionar com o próximo, como irmãos. É Pai, é nosso. E aí ele vai ensinar também a maneira de se relacionar com as coisas, por isso é preciso pedir o pão de cada dia, ou seja, o necessário para viver. É aprender a se relacionar com as coisas, sem apego, sem ganância, sem acúmulo. É para poder viver com o necessário, partilhando, vivendo a partilha. E aí vem os pedidos do Pai Nosso, que nós um dia com certeza vamos meditar aqui nesse canal sobre cada um desses pedidos. Vamos fazer uma série aí de vídeos só falando sobre o Pai Nosso, meditando sobre o Pai Nosso e cada um desses pedidos. E nós vamos pedindo que venha o teu reino, mas precisamos saber que é o reino de Deus, não é o nosso. Não adianta pedir o reino de Deus e querer viver o próprio reino. Que seja feita a tua vontade, mas eu quero fazer a minha própria vontade. Ou seja, nós temos que aprender também a ser coerentes na oração do Pai Nosso. Aplicar na vida, não é só repetir, mas é de fato assimilar, entender, criar essa relação com Deus, como Jesus nos ensina, e ser coerente com aquilo que a gente está pedindo, com aquilo que a gente está orando no Pai Nosso. Então, que nós possamos acolher esta mensagem de hoje e desejar também como os discípulos e dizer, Senhor, nos ensina também esse jeito de se relacionar com Deus. Jesus nos ensina esse jeito afetuoso de se relacionar com o Pai, o Abá. Abá não é pai, Abá é papai, o papaizinho. Que o Senhor nos ensine, que nós possamos aprender com Jesus o jeito dele se relacionar com Deus, um jeito afetuoso, confiante, um jeito que expressa de verdade essa intimidade filial, essa amizade. Que nós possamos então ter essa relação com Deus sempre, porque tendo essa relação com esse Deus Pai, nós vamos também saber nos relacionar muito bem com todas as pessoas. Por isso, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente, nos dá a graça de cultivar sempre esta intimidade filial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.